Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Geração G4, o podcast onde a gente traz aqui alguns dos nossos alunos, membros da nossa comunidade, do G4 Clube, G4 Scale e também mentores para virem compartilhar um pouco aqui do conhecimento, né, da bagagem que eles têm, da jornada que eles já trilharam como empresários, empreendedores. E hoje é um episódio super especial por diversos motivos, mas o primeiro deles é que o meu convidado que eu tenho aqui hoje, ele, além de aluno, além de membro da nossa comunidade, além de mentor de um dos nossos programas, é também um grande amigo, um irmão para mim, um cara que eu admiro muito, muito antes mesmo de fundar o G4, e acompanhou nossa jornada desde o começo, inclusive é fornecedor nosso também, além de cliente. Tô falando nada mais, nada menos, acredito que muitos de vocês aí já conhecem, meu grande amigo, irmão, Felipe Barreto Veiga. Cara que coração demais, eu acho que é o advogado mais coração que eu conheço, ele, né, e nosso querido Serjão também, mas, putz, um advogado com uma carreira aí brilhante, tenho a honra de poder ter acompanhado aí sua carreira, cara, desde daquele escritóriozinho ali na Gumercindo Saraiva. Gumercindo Saraiva, cara, e as reuniões lá em casa, né, os jogos de pôquer, as conversas, os bate-papo, aprendizados, conselhos. Cara, uma honra ter você aqui como nosso convidado. Obrigado por aceitar esse convite, cara. E para começar, queria pedir para que você se apresente aí um pouquinho pro nosso pessoal, conta um pouquinho dessa carreira brilhante, né? Aquela história, né? Esse sucesso do dia para noite que você fez, que levou alguns anos, né, para conquistar. Conta um pouco aí dessa jornada pra gente, de quem você é e do BVA, obviamente, né? Muito bom, Tony. Obrigado por me receber, obrigado ao G4. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com a audiência. Bom, eu sou Felipe Barreto Veiga, sou sócio fundador do BVA Advogados, sou advogado e com uma experiência aí de 16 anos trabalhando com M&A, Legal. 12 anos trabalhando com Venture Capital, empresas de tecnologia, no direito. Fundei o BVA em 2015, eu trabalhei em grandes escritórios de advocacia, Matos Filho, Veirano, Demarest, os maiores escritórios de advocacia do Brasil, atendendo aquelas grandes corporações, naquelas grandes transações, trabalhando bastante com propriedade intelectual, tecnologia, contratos e também M&A. E fundei o BVA em 2015, com a proposta de ser uma boutique voltada para o mercado de tecnologia, quando o mercado de startups ainda estava engatinhando aqui no Brasil. E a gente conseguiu participar desse ciclo de crescimento da nova economia, do mercado de startups, das empresas de tecnologia. Boa parte dos nossos amigos do G4 surfou essa onda, né? O próprio Thales, o Alfredo, o Nardon, você dos tempos de Techstars, vieram, né? Tiveram essa origem. E lá no BVA a gente pôde ajudar esses empreendedores e essas companhias a se desenvolverem e darem o próximo passo. Algumas delas chegaram até a abrir capital em Nasdaq, que é o caso, por exemplo, né, da Vtex, do Alfredo, e tantas outras companhias que a gente assessorou. Então, é uma trajetória super legal, não é um sucesso do dia para a noite, demorou pra caramba, né? A gente ainda está trabalhando Altos por esse e baixos, sucesso. Né? Muitos altos e baixos, montanha-russa, roda gigante, mas é super legal e o mais legal é a gente poder levar grandes empreendedores como você, como os nossos amigos da comunidade G4 e tantos outros, a chegarem no próximo passo e, enfim, terem muita história para contar e boas histórias para contar. Legal. Barreto, cara, você é um dos caras que eu conheço, assim, que tem a melhor... Cara, eu sou muito suspeito, né? Porque eu gosto muito de você como amigo, como profissional, admiro muito também, tanto que, né, indico muita gente lá pra sua prática, tudo. Mesmo. Mas você consegue equilibrar muito bem o lado técnico, né? E o lado tanto de relacionamento como de negócio, né? De negociação. Você é bom de negociar, né? Você é um bom negociador, você é bom de relacionar, de tratar bem as pessoas, de se relacionar bem, né? De cuidar delas e, ao mesmo tempo, tem uma bagagem técnica muito grande, né? Como que você conseguiu criar esses perfis diferentes e associar isso em uma prática única, né, e transmitir isso pro seu escritório, porque também, da mesma forma como você é assim, né, seus sócios, né, e as pessoas lá que atuam no BVA também acabam assimilando um pouco desse perfil, né? Como que você criou isso, cara? Acho que isso é um insight legal para quem está nos ouvindo e de repente também segue essa linha, né, não só do direito, mas também de outras áreas técnicas, mas que tem que também atuar como empresário, né, como negociador. Com certeza. Bom, acho que tudo tem a ver com a minha origem, né, e a minha história, né? Antes de me tornar advogado, eu já era um empreendedor, eu já era uma espécie de vendedor, né? Então, eu comecei importando peças de computador do Paraguai, quando eu tinha 15 para 16 cara, anos. Isso eu não sabia. Meus pais tiveram um grande problema financeiro, eu tive que me virar muito cedo. E uma das formas de me virar, eu gostava muito de computadores, né? Eu tinha
um grupo de amigos que jogava Counter-Strike, aqueles jogos, né, que a gente jogava na Lan House, nos tempos de Monkey. E com essa crise financeira que meus pais tiveram, eu já não tinha mais grana para bancar a Lan House. Então, eu montei um computadorzinho para mim em casa. Eu adorava montar computadores, peças de computador, abrir CPU e tudo mais. Eu frequentava muitos fóruns de internet, fórum da Hardmob, fórum Adrenaline, que eram os fóruns gamers na época. Eu cheguei, inclusive, a ser moderador desses fóruns dos servidores da BR Turbo lá atrás, há muitos anos atrás, né, na internet ainda de escada, mudando para DSL, mudando para cabo. E eu comecei, né, importando peças de computador do Paraguai. Eu acabei criando um pequeno negócio em cima disso. Cheguei a vender cerca de 300 computadores. Caramba. Aí veio uma legislação, né? Aí os advogados, né? O jurídico, o legislativo sempre atrapalhando a nossa vida. Mudou completamente o mercado. Naquela época você só tinha os computadores fechados, né? As máquinas IBM, Compaq. Isso. E eu conseguia montar os computadores chamados de Frankenstein. E montava computadores gamers para os meus amigos. Tipo aqueles da Monkey, né? Inclusive a CPU era muito parecida. E consegui fazer um pequeno negócio, aí veio essa legislação, mudou tudo, né? O mercado ficou aberto, a Positivo chegou, enfim, meu business acabou minguando, mas eu tive vários outros negócios, né, desde então até ter o meu primeiro escritório, que eu abri em 2012. Entre esses negócios, eu tive empresa de ringtone, tive startup de pagamentos, quando ninguém falava ainda de fintechs aqui no Brasil, lá em 2012, cheguei a ser incubado nessa startup, tive balada, fiz bar de festas, enfim, tive bastante coisa. Sempre um vendedor, eu tive que me mexer, me mover para ter o meu dinheirinho. Né? Então, antes de me tornar advogado, eu fui um empreendedor, né? E fui um vendedor. Eu cheguei a ser até promoter de balada, né? E não tem vendedor melhor do que um promoter de balada, né? É uma venda super estressante, né? Onde o atendimento ao cliente é super importante e é um atendimento um pouco estranho, né? Então, eu tive que me virar, né? E quando eu comecei a trabalhar no direito, né? Às vezes eu conseguia manter, né, esse side hustle, né, que eu tinha. E eu comecei a perceber que existiam conexões e sinergias entre essa prática de vendedor, entre essa prática de um pequeno empresário e as dores e os problemas que os clientes desses escritórios que eu trabalhava tinham. Né? E a grande diferença é que esses clientes desses escritórios eram grandes companhias, grandes corporações. Então, esses problemas que eles tinham eram muito pequenos versus os grandes problemas que eles tinham. Então, eram problemas com menor importância. Sim. Quando eu abri o BVA, né, quando eu saio desse universo das grandes corporações, né, e abro o BVA e começo a trabalhar muito mais com middle market, né, com o SMB, eu percebo que todos aqueles desafios que eu enxergava, eles eram muito latentes na vida desse pequeno empresário, né, que ele tinha dificuldade de acesso a ferramentas, a bons profissionais, a boas assessorias para conseguir desenvolver o seu negócio. Sim. Então, teve um match ali, né, de tudo aquilo que eu enxergava, e eu consegui colocar isso em prática no BVA. Então, essa visão de empreendedor, ela vem muito dessa trajetória, né? E eu consegui acoplar ela, plotar ela no nosso atendimento lá no BVA. E aí a gente tenta, obviamente, passar essa mensagem para a equipe, né? Para quem vem chegando no BVA. Então, para sócios, associados, inclusive pessoas do back-office. Né? E não é aquela coisa famigerada, né, da visão de dono ou visão de empreendedor. É, na verdade, entender, se colocar na pessoa do empreendedor para entender qual que é o desafio iminente dele e o que ele quer com relação ao seu futuro, com relação ao forecast do negócio dele, ao resolver aquele problema. Então, tem um desafio agora que eu preciso resolver agora, que vai me liberar alguma coisa, vai me ajudar em alguma coisa no futuro. Essa é a visão que a nossa equipe tem que ter. E é a visão que eu tenho hoje como CEO do BVA Advogados. Né? Muito mais do que olhar somente o presente, eu olho também o futuro. Mas, é claro, para a gente conseguir chegar nesse futuro com mais competitividade, mais assertividade, eu preciso resolver os problemas do agora. Então, os problemas que eu tenho hoje, né, o chapéu que eu uso hoje como CEO do BVA Advogados, é o chapéu que boa parte dos meus clientes usam todos os dias. Então, a gente acaba tendo ali um alinhamento conceitual que facilita muito as coisas. E acho que é por isso que os clientes veem o BVA muito mais como um escritório de advocacia, mas sim como um parceiro de negócios. E é isso que a gente quer ser. Eu acho que é exatamente porque gera... Isso acontece muito com a gente, né? Aqui no G4 também. Total. Gera uma empatia, né? Total. Putz, esse cara sabe o que eu tô passando. Esse cara tá passando pelo que eu tô passando. Ou já passou.
né, pelo que eu estou passando. Então, isso gera uma empatia, talvez até uma segurança, né, maior, né, por parte do... Putz, vou lá falar com o Felipe, com o Barreto, porque sei que ele já passou por isso, seja por experiência própria dele, ou seja com algum outro cliente, né? Acaba gerando isso. Total. E o fato, né, da gente entender, né, o sapato, o chapéu que o cliente está usando, muda completamente a forma como a gente aborda o problema desde a origem dele. Né? Então, quando a gente enxerga ali, o cliente traz uma problemática para a gente não está pensando somente no impacto, no efeito legal, a gente está pensando também no impacto operacional. Então, por exemplo, quando a gente está criando um programa de partnership para uma companhia, um stock option plan, um programa de vestings e tudo mais, muitas vezes um empreendedor de primeira, segunda viagem, ele quer oferecer vestings ou stock options para colaboradores que não têm perfil de receber esse tipo de participação. E por quê? Porque ele tem uma questão orçamentária, ele tem menos budget do que ele realmente precisa e ele quer remunerar essas pessoas com participação para que ele possa se tornar mais competitivo e para atrair boas pessoas. Só que aquela conta pode não fazer sentido daqui a um ano, quando ele finalmente tiver esse orçamento para pagar essas pessoas. Exato. Então, essa visão, mais do que jurídica, e sim estratégica, operacional, uma visão de negócio mesmo, é que realmente faz a diferença. E aí tem algumas coisas interessantes, né? Eu continuo sendo empresário em várias outras áreas que não o direito, né? Então, eu tenho participação em diversos negócios, em alguns eu atuo até como membro de conselho, né? Conselho consultivo, já cheguei a ser membro de conselho de administração, e já passei pelos mais diversos, né? Inclusive restaurantes, né? Você chegou a frequentar, eu ia falar. Né? E lá eu tive uma experiência incrível, né? Até mesmo em termos de relacionamento e atendimento do cliente. Né? Na advocacia a gente tem uma posição de conforto muito legal, né? Muito interessante, que é o cliente, ele bota um problema pra gente, ele envia um e-mail, manda um WhatsApp, a gente faz um call, a gente tem a prerrogativa de poder falar, ok, vamos analisar. Exato. E aí a gente se recolhe na nossa base, estuda, analisa, para aí sim reagir para o cliente. Claro que a gente sempre esboça uma primeira reação, mas a gente sempre tem essa carta na manga. Exato. Num restaurante você não tem. A pessoa hora, né? chega com fome, mal-humorada, num grupo de pessoas, às vezes aquele é um encontro super importante, é um date, é uma reunião de negócios muito importante, e se o prato chega errado, se a bebida chega errado, você pode estragar todo aquele momento e você tem muito pouco tempo para reagir. Então, ter participado de diferentes negócios me ajudou muito a ocupar essa cadeira que eu ocupo hoje, né? Eu ocupo ela desde o começo, porque não tinha outra pessoa para ocupar. Mas hoje, né, eu sou uma pessoa escolhida dentro da estrutura para estar tocando, né, o escritório, e acho que todas essas experiências me ajudaram muito, tanto na minha posição como CEO do BVA Advogados, mas também como o conselheiro, o assessor legal dos meus clientes. Cara, muito legal, Barreto. Você falou um tópico aí que eu queria puxar ele, trazer ele de volta, porque eu não sei se é, né, pelo fato de hoje eu estar envolvido, né, com o G4 e muito em torno dos nossos alunos, né, do nosso ecossistema, mas quando nós lançamos, né, o G4 lá, 5 anos quase lá atrás, eu fiquei impressionado com a quantidade de empresários até já consolidados, digamos assim, que não tinham a menor ideia do que era essa ferramenta do vesting. E não sei se isso hoje já popularizou e tá mais ok, ou se é só porque eu tô numa bolha, digamos assim. Mas, cara, é impressionante. E mesmo às vezes quando alguns já conhecem e tal, mas acabam por algum motivo não utilizando, né? E eu acho que seria um insight, uma dica, né, bem legal para quem tá nos assistindo aqui, entender um pouco melhor sobre esse mecanismo, sobre essa ferramenta, porque eu já vi negócios acabarem do dia para a noite por causa disso, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que hoje já é um assunto superado, já está consolidado? Eu acho que é um assunto bem disseminado já, Tá. inclusive por conta desses preceitos da nova economia que foram altamente difundidos, inclusive pelo próprio G4, né? Mas por todos esses grandes empresários da nova economia, muitos deles amigos nossos, né, Tony? Isso é o conceito de vesting hoje, acho que quase toda empresa de tecnologia hoje ela já nasce com uma vocação de entregar participação através de vesting, principalmente para os colaboradores iniciais. Tá? Empresas de outros setores, inclusive bares e restaurantes, também estão utilizando esse mecanismo, porque já perceberam que essa é uma forma de você ser mais sexy, mais atrativo para conseguir trazer mão de obra qualificada, talentos de verdade para o seu negócio. No entanto, a gente tem uma preocupação muito grande ainda no BVA Advogados, e a gente percebe que a academia do direito também tem essa preocupação, e até mesmo os nossos tribunais,
com relação à forma como esses vestings são instrumentalizados, eles são celebrados, né? Muitas vezes eles são feitos de boca, ou são feitos com contratos que não são os mais adequados, ou de uma forma que não é mais adequada, ou às vezes às vezes eles são até descumpridos por alguma das partes, né? Então existem preocupações com relação a isso. A gente, em 2020, 2021 e agora em 2023 a gente vai estar lançando de novo, a gente preparou lá no BVA Advogados um material que é um Data Mining Report chamado BVA Startups Legal Report. Inclusive o G4 foi o nosso primeiro parceiro na publicação lá em 2020. O que é esse material? Ele é um Data Mining Report especificamente voltado para o mercado jurídico, onde a gente catalogou os principais sintomas e problemas das mais de 200 startups que a gente fez auditoria legal nos últimos anos, e a gente identificou os principais problemas. E o vesting, né, a forma como os vestings foram feitos, foram realizados, celebrados entre as startups e os seus colaboradores, foi um dos principais problemas indicados nessa pesquisa, como um dos sintomas mais recorrentes de problemas identificados nessas startups, quando a gente estava auditando elas pelos fundos de investimento que a gente representa nas rodadas de investimento. Interessante. Então, um vesting mal confeccionado, ele pode afetar sim a companhia, seja numa captação de recursos, seja numa realização de um M&A. A gente tem uma história bem interessante, né? Inclusive com um dos mentores da imersão em M&A, que eu sou mentor aqui no G4, que é o Júlio Antonioli e o Marco França lá da Aldas. A gente fez uma transação que a gente estava vendendo uma companhia, uma fintech, para um banco espanhol em 2021. Foi uma transação muito legal, super relevante. Inclusive, a companhia que adquiriu essa fintech que a gente representava, que é um braço desse banco espanhol, acabou de anunciar, né, a fusão com o Banco Espanhol, então a gente comemorou aí esses dias também. Mas quando a gente estava fechando esse deal, né, a gente já estava lá na sala de fechamento, na principal sala de reunião do banco, lá no complexo JK, aquele baita escritório, vista da Marginal, aquela coisa maravilhosa, champanhe. Tudo lindo. O vice-presidente do banco espanhol entrando diretamente de um link lá na Espanha, 50 pessoas na sala de reunião. E na sala do lado estava rolando o fechamento de uma outra transação. O banco estava anunciando 2 transações naquele dia. E aí, putz, tiramos foto, todo mundo feliz, o cliente feliz, o banco feliz, os advisors felizes, os advogados felizes, aquela coisa maravilhosa. Tiramos a foto, saímos da sala, todo mundo comemorando, e uma cara de velório na sala do lado. Do lado de fora. Ixi. E aí a gente tentando entender o que aconteceu, né? Tal. E aí aquela conversa ali de bastidores nos levaram à informação de que um dos colaboradores da companhia que estava sendo vendida na sala ao lado resolveu não assinar os contratos finais. Por quê? Porque o contrato de vesting dele e o acordo de acionista da companhia não conversavam e ele poderia bloquear, travar a transação. Nossa, então, basicamente, né, você vê como um pequeno contrato ele pode ter um efeito dominó muito grande. Né? Pelo visto, eles se entenderam lá na transação, mas ainda assim é uma situação super desconfortável que poderia gerar ali um prejuízo inestimável para esse empreendedor, para essa companhia, até mesmo para o banco, para o comprador que já tinha investido muito tempo, energia e dinheiro nessa transação. É um problema que às vezes a gente não enxerga no começo, né? Na entrada, né? Só vai conseguir enxergar quando está lá próximo da saída, né? Isso, às vezes, esse tempo são anos, né? De distância um do outro. E às vezes a gente faz o acordo de acionista, né? Determina lá algumas regras, entra alguém, né, durante a jornada e faz um contratinho de vesting, e é comum, né, muitas pessoas dizem, você não tem um modelinho aí de vesting, não? Né, aquela velha história, né, que a gente está acostumado a ver, e não é tão simples assim, né? Óbvio, ajuda, dá uma noção mais ou menos do que é, mas, putz, fazer isso sem uma boa assessoria pode ser um belo de um tiro no pé. Sem ir para muitas tecnicidades aqui, que eu acho que não é a agenda, mas toda vez que você convida alguém para participar da sua sociedade, seja um investidor capitalista, seja um colaborador, você na qualidade de controlador, seja você sozinho ou através de um bloco de controle, é muito importante que você tenha uma cláusula de drag along, que é a cláusula que permite que você arraste as pessoas numa eventual transação. Sem ela, você fica vendido, por quê? Porque aquela pessoa que tem uma participação societária pequena, ela continua tendo uma previsão legal, que é
o direito de preferência, né? Ou Isso. seja, ela tem ali a prioridade para cobrir aquela oferta feita por um comprador, por um terceiro, como foi, por exemplo, o caso desse banco, né? Isso pode gerar um super desconforto, então ter a cláusula drag along é super importante. E aí são minúcias, né, que às vezes um modelo da internet ou uma minuta enviada por um amigo não vão capturar e podem gerar ali um problema lá na frente. Perfeito. Então, falando, já que a gente entrou também um pouquinho nesse assunto do M&A, né? Inclusive, essa foi uma das últimas pautas, né, que a gente acabou transformando em um dos nossos cursos, né, o G4 M&A, e eu pude até acompanhar um pedacinho da primeira turma lá, e, cara, eu achei fantástico. Inclusive, a dinâmica dela, né, é bem diferente, né, do que a gente está acostumado de ver, até mesmo dos nossos cursos, que já são bem diferentes, né? Cara, a gente chegou nessa conclusão de criar esse programa, porque a gente, acompanhando os nossos alunos, a gente começou a perceber o quanto que o M&A, né, e primeiro, né, o M&A, quando a gente fala M&A, muitas vezes as pessoas afunilam demais isso aí para somente aquela questão de, vou vender a empresa, né, e não é um termo, quando você entende um pouco melhor, é um termo muito amplo, né, que pode significar várias coisas, né, uma fusão, realmente uma venda, ou uma aquisição, ou uma saída, né, do empreendedor para realizar, né, aquela construção toda que ele teve, né, ou uma estratégia de ampliação de mercado. Consolidação de negócios. Consolidação, várias coisas, né. E a gente começou a perceber a necessidade dentre os nossos alunos, porque isso no mundo da startup, no mundo, né, de tecnologia, ou no mundo das big corps, como você veio lá do Matos Filho, né, é algo já relativamente comum, né, no mundo das startups também, até porque a grande maioria das startups acabam nascendo com esse intuito, né, de eventualmente passar por algum tipo de merge, né, de acquisition, mas o caso das empresas tradicionais não era tão comum, né? E a gente começou a perceber cada vez mais o interesse nisso, e aí criamos esse programa. O que é que você tem percebido também nesse sentido do mercado? E como que essas empresas, que são empresas muitas vezes SMBs, né, small and medium, como que elas têm utilizado do M&A para poderem estar ou se posicionando, ou se consolidando, ou até mesmo realizando, né, uma saída? O que é que você tem enxergado de tendência nesse movimento aí? Tony, a grande verdade é que o M&A transformou as nossas vidas, né? Quando a gente olha para o Poker Mafia, né, que eu acho que é a foundation, né, do próprio G4, né, e da nossa amizade, né, e do nosso grande grupo de amigos. Só para explicar para a galera, Poker Mafia é o grupo que a gente tem, que é Thales, Alfredo, Nardon, eu, o Barreto, Israel, Fernando Sadi, Júlio Antonioli, Amuripi. Toda essa galera fazia parte, e hoje a gente fez uma brincadeira, né? Porque existe a PayPal Máfia, né? Lá nos Estados Unidos, a gente falou, pô, aqui no Brasil, então vamos fazer... Saiu até na Forbes, né? Saiu na Forbes. Saiu até na Forbes, exatamente, né? A Forbes mencionou o Poker Mafia. E quando a gente olha para aquele grupo, né? Se a gente abre ali a lista de contatos, né, do WhatsApp, é impressionante. 95%, né, passaram ali por transações. A Lely Uzi agora com Ebanks, né? Fernando Sadi também agora mais recentemente. Então a gente tem vários amigos ali que tiveram suas vidas transformadas através do M&A, seja na compra, seja na venda, né? Quando a gente montou a imersão em M&A, eu vim a convite do Julian, que é um super parceiro de negócios nosso lá na Aldas, o Julian e o Marco França, a gente queria criar um produto diferente, né? E não era um produto simplesmente de fazer uma inception sobre o que é M&A. A gente realmente queria passar uma educação para aquele empresário, aquele gestor, aquele investidor, uma vez que ele se deparasse com uma transação, ele entendesse minimamente todos os conceitos, os jargões que estariam sendo discutidos ali na mesa, e que para que ele não ficasse vendido na transação, estando na ponta compradora ou estando na ponta vendedora. Então, Perfeito. Por isso a gente criou, né, um conteúdo que basicamente são 2 dias muito intensos de conteúdo jurídico, financeiro, sobre auditoria, contábil, negocial, transacional, e a gente finaliza com uma experiência prática, com uma oficina, um workshop, onde a gente emula uma transação com comprador, vendedor, presença do advisor, presença do assessor legal,
para que a gente tenha ali um laboratório, né, claro, dentro de um ambiente controlado, que se aproxime de uma transação. É claro que em um dia só, né, não dá para a gente passar todas as nuances de uma transação que pode durar até 1 ano e meio, 2 anos, né? O tempo médio ali é de mais ou menos 8, 9 meses. Mas ainda assim a gente tentou trazer algo muito próximo a isso. E como eu enxergo o mercado de M&A para esse SMB, para essas pequenas e médias empresas? A grande verdade é que o mercado de transações, o mercado de fusões e aquisições em economias mais desenvolvidas, economias de primeiro mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa e alguns países da Ásia, ele já acontece há muitos e muitos anos, né? No Brasil também ele acontece há muitos e muitos anos, mas existe uma diferença. Como os mercados de capitais destes países mais desenvolvidos, ele é muito mais pujante, tanto em termos de participação, número de investidores, como em termos de capital envolvido, você tem muito mais empresas dentro desses mercados de capitais. E aí existe uma tendência maior daquela sociedade, daquela economia, a apostar em compra e venda de empresas como uma forma de se gerar crescimento econômico, crescimento de um negócio, crescimento de um mercado. No Brasil, a gente tem uma etapa muito importante das transações de M&A que começa mais ou menos a partir dos anos 70 e ela vem acelerando desde então. Então, a gente está completando aí um ciclo de 50 anos muito acelerado após o início do Plano Real e as grandes privatizações ocorridas no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí a gente tem uma fase muito interessante no Brasil também durante o segundo mandato do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi a grande fase dos IPOs entre 2007 e 2008, quando a gente se deparou logo na sequência com a crise do subprime, que também afetou os mercados internacionais, afetou menos o mercado brasileiro. E aí, logo na sequência, a gente tem um novo ciclo das empresas de tecnologia surgidas após a crise do subprime, que alguns anos depois traz impactos para o mercado brasileiro com a abertura de capital das novas empresas de tecnologia. Então, a gente já tinha na Bolsa empresas como a TOTUS, por exemplo, que hoje é um colosso, um super trabalho do Laércio Consentino e de todo o time TOTUS, mas já é uma empresa que, quando você compara com essas novas empresas que chegaram, como, por exemplo, a Melius, do Israel, a Get Ninjas, do Edu, é uma empresa da velha tecnologia. E aí, esse ciclo, ele gerou aí não somente a abertura de capital dessas empresas, como também um volume muito grande de transações que se acentuou após o início da pandemia de Covid-19. Por quê? Porque boa parte das empresas de tecnologia passaram a ser alvo das empresas tradicionais, das incumbentes, das empresas que estavam buscando inovação e tecnologia para conseguirem continuar crescendo, mesmo com todos os desafios da pandemia, como, por exemplo, os lockdowns em todo o mundo. Então, a gente teve um ciclo muito virtuoso nos últimos 2, 3 anos de aquisições de empresas de tecnologia. E, obviamente, empreendedores que estavam atuando nesse mercado, eles puderam se beneficiar. E aí a gente percebeu um volume muito incremental ao longo desse pequeno ciclo. A gente brinca aí no mercado que foram anos de ouro, anos incríveis. Talvez a gente só veja um ciclo como esse daqui a alguns anos novamente. Mas isso mostra que aquelas empresas, aqueles empresários, aqueles investidores que realmente apostaram em tecnologia após a crise do subprime, eles tiveram saídas, tiveram retorno sobre o capital investido que foram super interessantes. E isso aí, Barreto, você acha que isso puxou essa onda de também dessas empresas que não são tão de tecnologia, não são tão dessa natureza, a buscarem também se informar um pouco mais sobre esse mercado e entender o quanto que isso pode ser usado de forma estratégica para os seus negócios ou para uma saída pessoal? Com certeza. O que acontece, o que é que eu enxergo hoje em dia em alguns negócios? Negócios mais tradicionais, mais familiares, eles pensam muito na perpetuidade do negócio, dentro da própria família, só que também a sociedade também está mudando muito, A gente vê empresas familiares que já tem aí
50, 60, 80 anos, as famílias costumavam ter 3, 4, 5 filhos e normalmente a família era 2 irmãos já que eram sócios, então tem 10 sucessores. Hoje em dia a gente vê empresa que está no processo, deveria, né, pelo menos estar no processo de sucessão e tem 1, 2 filhos, às vezes um decidiu ser advogado ou médico, ou seja lá o que for, ou artista, né, e aí sobrou um sucessor e o cara, pô, às vezes não é tão mais preparado assim. Putz, um M&A poderia ser uma saída, entendeu? Sei lá. Então, você acha que toda essa onda, digamos assim, né, no bom sentido, né, dos M&As para empresas de tecnologias também influenciou o M&A para essas empresas mais tradicionais do mercado? Com certeza, né? Porque como a gente teve como os protagonistas, né, dessas grandes transações nos últimos anos, as empresas de tecnologia, elas certamente inspiraram outros empreendedores que olhavam para o seu negócio e falavam, puxa, eu vendo caneca, né? Por que eu não consigo fazer uma saída dessa de 200, 300 milhões? Porque eu não tenho tecnologia. E às vezes o cara vai se ver, putz, eu vou morrer fazendo caneca e não vou poder aproveitar, né, tudo isso que eu construí e tal, né? Não vai poder ter aquele... Porque é isso, né? O empreendedor tradicional, falando assim, ele não tem aposentadoria. Sim. Né? A não ser que ele tenha se programado muito bem e tal, que é raro os casos, ele não tem. E às vezes ele construiu algo muito legal, não tem como fazer uma sucessão dentro da família, ele fica meio que sem saída. E muitas vezes ele não tem nem liquidez, né? Todo o capital dele está no negócio. Verdade. Né? Isso aconteceu, né? Eu acho que eu gosto muito de estudar comportamento, né? Eu acho que o comportamento diz muito sobre a sociedade, né? Tanto é que a sociologia é uma das principais ciências, né, se é que a gente pode chamá-la assim, de análise comportamental e, obviamente, né, dos seus impactos econômicos na sociedade. E a gente percebe, né, que essas grandes transações de tecnologia, sejam elas rodadas de investimento, sejam elas saídas desses empreendedores, elas de fato inspiraram empreendedores tradicionais, né, daqueles negócios mais raiz. Né? Essa influência, obviamente, gera uma reflexão, uma inflexão de que se não caberia aplicar tecnologia nos negócios deles. Então, a gente viu muito isso aqui na comunidade G4, né? A gente que tinha um negócio tradicional, que se viu ali numa situação complexa ou estressante durante a pandemia, né? E veio aqui beber água da fonte para tentar trazer um pouco de tecnologia, um pouco de modelo escalável para o seu negócio, e teve gente que conseguiu fazer coisas incríveis, né? A gente tem histórias muito legais dentro de toda a comunidade. Mas a grande verdade é que quando a gente olha, né, sobre um aspecto de se imbuir tecnologia vai deixar um negócio mais ou menos atrativo para que ele realize uma transação, normalmente, né, empreendedores, eles sempre estão buscando uma transação de venda, né? Eles querem liquidar o negócio, a não ser que ele realmente tenha uma estratégia de aquisições que são raros, porque comprar negócios é difícil, né? É mais fácil vender negócios, até porque você cash out, né? Você liquida sua participação ali naquele cassino que é aquele negócio. Exato. Né? E não necessariamente embutir tecnologia no seu negócio vai deixar ele mais atrativo ou valioso para uma transação. Vai depender de várias condições econômicas. Mas existe sim um indício de que colocar tecnologia, né, ou embutir tecnologia no seu negócio ou apontar a companhia para uma estratégia de tecnologia pode ajudar você a conseguir buscar mais compradores no mercado ou deixar sua companhia mais sexy para você buscar esses compradores no mercado. Pulando para o assunto da sucessão, Tony, a gente olha esse tema da sucessão, principalmente dessas empresas tradicionais, essas empresas familiares, né, como um grande desafio no Brasil. Né? Existe um fantasma da sucessão pairando no Brasil. Acho que aqui o G4 tem até a imersão para empresas familiares, né, que tem a Carol Aldi lá do Demarest como uma das mentoras. Esse é um tema realmente espinhoso, né? Mas a gente percebe que quando a gente olha a história de empresas no Brasil e no exterior, existem históricos de sucessão muito interessantes. Eu estou lendo pela terceira vez um livro chamado Barbarians at the Gate, que é um livro bem interessante que conta... Gostei do título. É um livro bem interessante que inclusive tem um filme de mais ou menos ao começo da década de 90 da HBO, que conta a história de como uma transação de
compra alavancada, leveraged buyout, acabou tirando a Nabisco das mãos dos seus controladores, dos seus administradores lá no final da década de 80. Legal. E é um livro bem interessante. E tirando um pouco o foco, né, dessa transação que o livro conta, mas ele traça uma linha histórica sobre como a Nabisco e a RJR Reynolds, que era a maior fabricante de produtos de tabaco à época nos Estados Unidos, que se fundiu com a Nabisco, como essa empresa se comportou desde lá 1800, né? Quando, na época, o principal produto não era nem o cigarro, era o tabaco mascável. Era uma empresa familiar e lá nos idos de 1920, 1930, quando a companhia tinha 50 anos, ela saiu das mãos da família, uma família de North Carolina, né, da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, e passou para uma sucessão, para uma administração feita por executivos de mercado. E nessa época, a companhia entregou mais de 50% do seu capital acionário nas mãos dos funcionários. Então, lá em 1920, 1930, a gente já tinha uma companhia que mais da metade do capital dela estava nas mãos dos funcionários, ela já era listada no mercado de capitais americano e já tinha uma administração que não era composta por membro da família fundadora. Então, olha que incrível, né? Como a gente tem benchmarks históricos que são muito interessantes, centenários. Né? E aqui no Brasil, quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente tem companhias que já passaram por esse tipo de realidade e conseguiram fazer com muito sucesso essa trajetória e não necessariamente precisaram ser vendidas para que pudessem dar continuidade aos negócios. Né? Então, eu acho que o mercado de M&A, ele tem que ser olhado não como uma saída honrosa, mas sim como uma saída estratégica. Tá? Então, se eu não tenho uma alternativa dentro da minha companhia, vou fazer uma transação, provavelmente esse ativo que você está passando ele deteriorado e com um deságio no preço. Será que essa é a melhor transação para você? Ou será que vale a pena você tentar, né, gerar uma mudança dentro da companhia, trabalhar um pouquinho no desenvolvimento, né, dessa sucessão para conseguir fazer uma sucessão um pouco mais tranquila, trazer CEOs, trazer diretores de mercado, colocar uma governança de pé dentro da companhia para aí sim vender essa companhia com mais qualidade, sem esse deságio, sem o ativo estar deteriorado. Né? Então, acho que essa é a grande reflexão. Se você vai fazer um M&A simplesmente para passar o ativo para frente, porque você não consegue mais administrar dentro do seu núcleo familiar, talvez essa não seja a melhor saída para você. A melhor saída pode ser investir em governança, investir no desenvolvimento dessa sucessão, numa nova administração, para aí sim passar o ativo, que com certeza você vai ter resultados melhores nessa transação. E, cara, tem que ter muita conversa, né? Muita psicologia, até eu diria, aplicada nessas conversas, para poder entender, né, qual que é o objetivo. Vamos lá, um empresário, né, um potencial cliente se aproxima lá de vocês, para que a relação seja boa, né, tem que ter esse entendimento, né? Não é simplesmente bater lá na sua porta e falar: Barreto, vim aqui vender minha empresa, vende aí, né, me ajuda aqui a vender essa empresa. Não, peraí, por que você está fazendo isso? Qual que é a expectativa que você tem com isso, né? Qual que é a estratégia por trás disso, né? Não é o que você falou, né? E tudo bem, tem casos que realmente, mesmo havendo esse deságio, mesmo havendo, né, de certa forma, ele não vai vender no preço, né, que venderia resolvendo algumas questões, é a saída, né, digamos assim, é o que ele quer e tá tudo certo e vamos em frente, mas precisa ser entendido, precisa ser alinhado, né? Total. E aí entra a questão do que a gente estava falando lá no começo da conversa, né, você ter essa empatia, né, com o cliente, né? Tem que ter a sensibilidade, né, porque a gente acaba sendo acionado quase que diariamente por novos clientes, né, novos prospects, que querem fazer uma transação com o seu negócio, seja uma captação de recursos, seja uma emissão de dívida, seja uma transação de M&A, normalmente uma transação de venda. E aí a gente tenta entender em qual estágio aquele cliente, aquele prospect está, o quão maduro ele está. Por quê? Porque se esse prospect chega para conversar com a gente, né, no momento onde ele está desesperado, ele está com falta de liquidez, ele teve uma ruptura no caixa, uma ruptura na relação com clientes estratégicos, ou ele tem um problema na administração, ou ele tem um problema de sucessão, e ele está desesperado, e ele simplesmente quer buscar um comprador para liquidar aquele passivo, né, liquidar aquele problema e simplesmente passar a companhia para frente, provavelmente ele
está num momento que ele não está maduro o suficiente, ou se ele está maduro, ele está tomando uma decisão equivocada, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para entender o momento do cliente, porque, como eu disse, né, a transação ela tem que ser estratégica, né? Até porque uma transação de M&A, uma vez que você vende a sua companhia, você não passa a chave e você se livra dos problemas. Os contratos dessas transações, eles são organismos vivos, que eles geram efeitos por pelo menos 2, 3, 4, 5 anos, quando não geram até por 10 anos ou mais. Então, uma vez que você celebre essa transação, que você feche esse deal, aqueles contratos, eles vão gerar efeitos na sua vida por muitos e muitos anos, né? Recentemente não, já há uns 6 meses, um cliente estava numa situação muito ruim, familiar, eles tiveram uma ruptura familiar muito grande, eram 2 irmãos que ficavam na administração do negócio, eles tiveram um rompimento, e aí um deles, que tinha o controle da companhia, decidiu vender o negócio, né? Eles já vinham passando ali por algumas dificuldades, e quando, né, a gente começou a ir a mercado junto com a boutique de M&A que estava assessorando eles, os compradores foram super reativos, dizendo, olha, vocês estão num momento muito ruim, não faz sentido a gente olhar essa transação com o preço que vocês estão buscando. Agora, se vocês estiverem dispostos a um belo deságio, considerando todos os desafios dessa companhia, aí sim a gente está disposto a seguir em frente. E aí no final foi bem engraçado, porque esses 2 irmãos que estavam brigados se recompuseram, porque perceberam que eles estavam deixando muito dinheiro na mesa, né? E aí eles tomaram a decisão de trabalhar mais 2, 3 anos para fortalecer, valorizar o negócio, para aí sim ir a mercado novamente. A gente tem uma experiência bem interessante também, que a gente inclusive conta na imersão em M&A, que foi a transação da Agroline, que a gente fez uma saída para o Pátria, e o Pedro Seidental, MD do Pátria, é inclusive nosso mentor lá na imersão. Eu fui o assessor da Agroline na venda para o Pátria estava com o Pinheiro Neto, e a Agroline é uma companhia que foi fundada pelo pai da Luciana Ribeiro, que era CEO da companhia quando a gente fez a venda para o Pátria. E a Luciana, quando assumiu o negócio, né, ela começou a sucessão lá atrás, e é um negócio de distribuição de produtos agropecuários, é um mercado extremamente dominado por homens, que a Luciana, uma mulher, um mulherão da porra, fez um super trabalho, ao longo ali de 7, 8 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos ou quase 10 anos, que fortaleceu muito a companhia, e ela conseguiu fazer uma grande transação para um dos principais, se não o principal comprador do mercado brasileiro, que é o Pátria Investimentos. Muito legal. Então, isso, né, eu acho que é uma reflexão interessante de que como uma sucessão, se ela é bem feita, seja com membros da família, ou seja com gente de mercado, gente profissionalizada, ela pode gerar um acréscimo de valor e ganhos ainda mais expressivos para aqueles que estão à frente do negócio. Muito legal. Barreto, e na sua... Você já trouxe aqui alguns casos, né, que você já participou e tal, mas deixa eu te perguntar, dentro desses seus 16 anos, 16 anos. De carreira aí, muitos deles já focado em M&A, né? Qual foi o maior desafio que você já passou? Obviamente não precisa citar o nome, se puder é ótimo, mas se não puder não tem problema. Mas qual foi o maior desafio, assim, e seja em termos do deal em si, ou seja em termos, né, de negociação, ou até de relacionamento da BVA com algum cliente ou alguma parte relacionada a algum deal? Bom, todos os deals são muito desafiadores, né? A gente tem alguns que são... Todo dia é uma emoção diferente, todo né? dia, de tédio a gente não morre. Tá? Mas todos os deals são desafiadores, né? Eu me dedico exclusivamente ao M&A desde 2017. São 16 anos trabalhando com M&A, mas me dedicando exclusivamente desde 2017. Acho que a transação mais desafiadora foi justamente a transação que me levou a trabalhar com exclusividade no mercado de M&A, que foi a venda do Senhora para a Eventbrite. Essa é uma transação bem interessante, né? Na época, eu fui não somente o assessor do Senhora na venda para a Eventbrite, como eu também fui o advisor da transação, né? Representando o Luiz Felipe Palomares, que era o fundador do Senhora,
em toda a negociação com a Eventbrite. Foi uma negociação que eu captei. Né? Então, eu que fui lá para a Eventbrite, lá em São Francisco, batendo na porta do Randy Befumo, que era o CFO da companhia, para oferecer o negócio, junto com o Hugo Bernardo, que era o Country Manager da Eventbrite no Brasil. Então, além de advogado, eu também era o assessor financeiro da transação, o intermediador daquela transação. E foi justamente nessa transação que eu conheci a Bruna, minha esposa. Eu ia perguntar isso. Na época, a gente se conheceu numa festa, acabou que ela estava trabalhando no Senhora, e eu, por 6, 7 meses, fiquei frequentando o escritório do Senhora sem poder deixar ela saber do que estava acontecendo. Ela não sabia que tinha uma transação acontecendo. Ela sabia que eu era advogado, obviamente, que eu estava fazendo alguma coisa na empresa dela, mas ela não imaginava que era uma transação. E aí, alguns dias antes da gente fechar o deal, eu pedi autorização para o Luiz Felipe, que era o CEO do Senhora, para poder contar para ela e contar uma boa notícia, né? Que ela ia participar do time que ia estar no PMI, no Post-Merger Integration, ali entre as duas companhias. E a Eventbrite, na época, estava a poucos dias de abrir capital em Nasdaq também. Então, era uma transação super sensível e o mercado de entretenimento é um mercado super difícil, onde as relações são informais, existe muito dinheiro transacionado, mas existem relações muito informais e a forma como a gente estruturou aquela transação foi uma forma para tentar diminuir esses ruídos e essas fricções de uma transação de M&A que envolva uma carteira de clientes de um mercado tão informal como esse. E na época, esse mercado estava em guerra, né? Inclusive, um amigo nosso, Gabriel Benarroz, da Ingresse, era um concorrente da companhia. Então, esse mercado estava em guerra, estava muito pujante. E eu tinha muito menos experiência do que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho mais de 200 transações fechadas, né? Que eu coordenei. Na época, eu tinha um número muito menor, né? Dava para contar ali em 2 mãos. Então, a ignorância, né? E por mais que eu já tivesse alguns anos de carreira, em estar coordenando uma transação deixou ela ainda mais desafiadora. Então, todas essas condições era uma deixaram transação relevante. Era uma transação relevante. E aí, né, eu acho que aqui tem um tema bem interessante para trazer. A gente fechou essa transação lá em 2017. A Eventbrite encerrou as suas operações no Brasil em 2020. Ela sai do Brasil em 2020 e até hoje existe uma discussão, né, entre o Senhora e a Eventbrite com relação a essa transação. Eles, inclusive, né, hoje estão numa discussão judicial com relação ao tema e já passaram 6 anos, né, desde que a gente fez a transação. Ou seja, né, aquilo que eu falei há poucos minutos atrás é muito verdadeiro. Uma transação de M&A ela vai gerar efeitos por muitos anos na sua vida. Né? Então, é importante que você faça ela de uma forma estratégica. Olhando para trás, eu não me arrependo, acho que foi uma transação incrível. Acho que o Luiz Felipe também não se arrepende, foi uma transação incrível. Mas tá aí, né? São desafios e a gente está lidando com esses desafios até hoje, 6 anos depois. Cara, muito legal. E por que foi nessa você falou que foi nessa transação que você decidiu então se dedicar exclusivamente a isso? O que foi que te levou a se dedicar exclusivamente a esse tipo de ação, né? Tony... Fora a questão financeira, Isso é óbvio. Isso é óbvio, mas é engraçado, né? Quando você faz o que você gosta, né? O dinheiro realmente é uma consequência. Eu sei disso. E por que eu resolvi me dedicar exclusivamente? Porque foi naquela transação que eu realmente entendi que eu poderia fazer a diferença no mercado. Legal. Foi um deal que eu fui atrás. A primeira vez que eu liguei para o Luiz Felipe Palomares, ele cagou na minha cabeça. Ele falou, quem que é esse maluco que tá falando que vai vender a minha empresa para uma multinacional? Demorei alguns meses, né, até conseguir pegar um mandato com ele. Né? Tive que suar muito, acessar pessoas, mas consegui vender uma tese, consegui colocar as minhas ideias ali para serem ouvidas, elas fizeram sentido, e uma grande companhia que estava prestes a abrir capital em Nasdaq, né, que já tinha sido investida pela Tiger, pela Sequoia, ouviu o meu advice, né, e fez a aquisição do Senhora. Era um movimento muito estratégico para eles entrarem com mais força no mercado brasileiro. O Senhora era a bola da vez junto com a Ingresse, então foi uma transação muito estratégica que foi visualizada por mim, foi uma tese desenvolvida por mim, claro, com todo o apoio, todo o suporte e todo o protagonismo do
cliente, né, do Senhora, do Luiz Felipe Palomares, mas ali eu percebi que as minhas ideias poderiam ser ouvidas e elas faziam muito sentido, né? E de lá para cá, as minhas ideias têm sido muito ouvidas, e, enfim, acho que o sonho que eu tinha lá atrás, né, de me tornar alguém grande, mas eu não sabia exatamente no que, eu acho que começou a se materializar ali naquele momento. E vem se materializando dia após dia. Claro que com muita humildade, muito trabalho duro, mas a grande verdade é que no mercado de M&A, os bons assessores, sejam eles legais ou financeiros, a melhor característica deles é trazer ideias, e ideias que têm plena capacidade de execução. Não adianta ser aquelas ideias, como o Tales diz, né, que valem 1 centavo a bacia. Né? E sim, ideias têm capacidade de execução, e esses assessores também, além de darem as ideias, eles ajudam a executá-las. Né? Essa é a segunda grande característica de um bom assessor: executar as ideias e a tese que ele apresenta ao cliente. Né? E é isso que os melhores assessores, sejam eles financeiros ou legais, que eu conheço no mercado transacional, têm. Todos eles são muito bons nessas duas características. Legal, bacana. Barreto, que dica que você daria, ou que orientação você daria, né? Dica é meio informal demais, né? Mas que Advogado não dá dica. Tá? Exato. É sempre uma consulta. Então bota pra rodar aí. Como diria o Valverde, é uma consulta. É uma consulta? Boa. Mas que orientação você daria para quem está nos ouvindo e, putz, a gente atinge, né, uma gama, né, diversa, né, de pessoas, que desde quem está querendo começar a empreender até, né, o empresário já super consolidados, mas que dica você daria para quem está no momento, no meio dessa jornada, digamos assim, de empreender e que eventualmente está começando a flertar com esse capital, com esse mercado, né, de capital, de M&A, e vislumbrando potencialmente algum tipo de movimentação nisso, né? Qual a orientação? É a dica que a orientação que eu sempre passo, né? Eu gosto muito de uma frase de Sêneca que diz o seguinte: sorte é encontrar uma oportunidade para a qual você esteja preparado. Então, a orientação é sempre: se prepare. Né? O mercado é muito competitivo, ele tem as suas próprias regras, né? É o que a gente chama de market standards. Né? A depender do seu mercado, do seu tipo de negócio, do país, da cidade, do estado onde você esteja, você tem lá os seus market standards, e você vai ter, né, as questões legais, contábeis, fiscais que você deve observar. Se prepare com relação a elas. Quanto mais preparado você estiver, mais chances de conseguir realizar com sucesso e conseguir surfar uma boa oportunidade você vai ter. Então, é muito importante que você esteja preparado. E essa preparação não é só jurídica, é se preparar também como um gestor, como um administrador, entender as novidades do mercado, entender os fundamentos do mercado, entender as principais estratégias que estão sendo utilizadas, sejam por concorrentes ou por empresas que não tenham nada a ver com você, mas que de alguma forma você possa trazer aquelas ideias, aqueles conceitos para o seu negócio. Então, se preparar é muito importante. A grande questão é que esse é um conceito muito aberto, muito abstrato, tá? Só que um bom empresário, um bom gestor e até mesmo um bom investidor, ele sabe no que ele precisa estar preparado. Então, uma vez que a gente joga aqui essa ideia de estar preparado, acho que o desafio é você correr atrás e encontrar o tempo para conseguir se municiar e conseguir não ser engolido pelo dia a dia, para que você, de fato, possa estar preparado. Falando aqui um ponto bem importante, né, e acho que isso é até um conceito legal para trazer para os nossos colegas advogados e empresários e gestores de escritórios de advocacia. Muitas vezes, né, nós, como advogados, gestores de escritórios, a gente está tão preocupado com os problemas dos nossos clientes, resolvendo os problemas dos nossos clientes, que a nossa vida está uma merda, que o nosso negócio está uma merda. Até o próprio negócio, né? Exatamente. Né? Então, reserve um momento, né, para se preocupar com o seu negócio, se preocupar com o seu back-office, se preocupar com a sua estrutura societária,
com o plano de carreira dos seus colaboradores, com as suas estratégias de marketing, com as suas estratégias de administração, com a sua contabilidade. E aqui tudo que eu estou falando também vale para empresários de todos os setores que estão se preocupando muito com os clientes, né, para continuar a terem a receita, para financiar os seus negócios, terem dividendos, terem o seu salário, mas que acabam relegando os seus negócios. Né? Então, prepare-se, preocupe-se com o seu negócio, cuide da sua vaquinha leiteira. Então, acho que a grande orientação é prepare-se, tá? Porque você vai ter mais chances de conseguir realizar com essa atividade uma boa oportunidade. Até porque, né, o cuidado com o cliente também passa pelo cuidado com o seu próprio negócio. Né? Se você não cuida do seu próprio negócio, você eventualmente não vai conseguir mais atender seus clientes. Então, de nada adianta, né, só estar se preparando para o cliente e não cuidando do quintal de casa. Is self-love. Falou bonito agora, hein? Sempre. E a gente acredita muito nisso. Né? Por muito tempo, né, como pequeno empresário, a gente sai correndo atrás do mercado, né? A gente tem que vender, né? Tem que encontrar clientes, porque senão a gente não consegue sobreviver. Né? E isso é normal, no começo da jornada é normal. É uma fase. Né? Mas isso não pode ser o seu modus operandi perene. Né? Então, uma coisa que a gente fala muito no escritório, né, ao invés da gente sair correndo atrás das borboletas, a gente tenta cuidar do nosso jardim. Né? Porque isso, com certeza, tem um efeito melhor do que a gente sair correndo que nem maluco para conseguir clientes. E muitas vezes, né, quando a gente consegue esses clientes, a gente não tem capacidade, não tem operação para atender. E aí o efeito pode ser muito pior, né? Pode ter um efeito reputacional negativo, que aí o preço sai mais caro. A correção disso é muito dolorosa, muito dolorosa. Difícil. Era mais fácil ter cuidado do jardim primeiro. É isso aí. Que nem advogado, entendeu? Se você economiza na largada, vai sair mais caro. Muito bom. Advogado e cirurgião plástico. E arquitetos também. Ainda bem que a gente aqui nunca economizou, né? É verdade. Não posso reclamar. Sempre estivemos com o melhor. Não posso reclamar. Legal. Irmão, obrigado pelo papo. Papo incrível, cara. Adorei mesmo. Muito aprendizado, muito insight. O Barreto é nosso advogado aqui do G4 desde antes, né, da fundação do G4. A gente nunca... cara, é difícil até de lembrar quando que a gente teve essa discussão, mas acho que nunca tivemos essa discussão do tipo, qual escritório que a gente vai contratar? Não, sempre foi assim, tipo, tá, beleza, estamos criando aqui... Liga pro Barreto. Precisa, vamos fazer... tá na hora de fazer o contrato social. Tá bom, peraí, deixa eu mandar pro Barreto. Nem perguntou se era pra fazer com você, era só assim, tipo, vai, toma, Barreto, se vira, resolve. E essa é muita sensação, né, que é importante a gente, como consultores, né, seja um advogado, seja um contador, um consultor financeiro, um agente autônomo de investimentos, né, todo mundo que cuida de alguma forma de consultoria dos seus clientes, é importante que ele seja esse braço, essa extensão. A gente não está sentado do seu lado no escritório, mas a gente está uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail de distância, e toda essa confiança, essa fidúcia, né, que vem da nossa reputação e, claro, do bom trabalho que a gente faz, ele é muito importante. Então, adoro ser uma extensão dos meus clientes e do G4, é um prazer e uma honra. Foi muito legal estar aqui com você. Eu sou fã do G4, sou fã do time, sou teu fã também. Então, foi muito legal estar aqui. A gente conversa quase que semanalmente, né, Tony? Mas a gente nunca tinha conseguido fazer um papo como esse aqui. Acabou que a gente gerou um vínculo de amizade, de irmandade mesmo, né? Entre nós, a gente acaba conversando muito mais até de vida do que de negócio. Total. Esse papo aqui foi muito bom, cara. Muito esclarecedor, inclusive, para mim, sobre a sua forma de pensar e de agir como empresário. Muito bom, cara. Como advogado já conhecia, mas como empresário nem tanto. Muito bom, cara. Foi um prazer estar aqui. Queria agradecer a audiência. Eu sou Felipe Barreto Veiga, vocês podem me seguir no LinkedIn. No LinkedIn é só procurar Felipe Barreto Veiga. Sigam também as redes sociais do escritório, BVA Advogados no LinkedIn e no Instagram, @BVALaw, Law de Lei. Valeu, Tony. Valeu, G4. Valeu, irmão. Obrigado aí pela participação. Incrível de novo. E, espero que seja a primeira de várias, que venham outras aí também. É isso aí. Show. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Esse foi mais um episódio nosso aqui do Geração G4. Tivemos uma baita aula aqui sobre M&A, vesting, várias orientações técnicas aqui, mas também podemos acessar um pouquinho aqui de como que funciona, né, a gestão de um escritório, a gestão de um negócio jurídico, e espero que isso aí acabe servindo muito de insight, de conhecimento, de informação, para que você possa aí se inspirar e aplicar um pouco do que você ouviu aqui no seu negócio. E é para isso que a gente criou, então, né, o Geração G4. Acompanha a gente nas redes sociais lá, @G4 Podcasts, acompanha o meu também, @Tony Celestino, e fica de olho aí que já vem mais um novo episódio aí para vocês do Geração G4. Obrigado, valeu e até a próxima.